A química, juntamente com física e matemática, faz parte das 3 matérias que os alunos mais passam dificuldade no ensino médio. E essa dificuldade provém de diversos motivos, e nesse vídeo eu vou tentar dar um reforço, dar algum tipo de ajuda para você começar a estudar química sem achar uma matéria insuportável igual a maioria dos alunos acha. Mas a questão é por que química é uma matéria tão odiada ou tão chata, visto de muitos pontos de vista. Primeiramente, pela sua complexidade conceitual. Devido ao fato de que a química envolve muita coisa abstrata, muitas estruturas moleculares, por exemplo a lei da termodinâmica também, e às vezes é muito difícil de ser visualizada no mundo real, então os alunos têm dificuldade de observar como a química é presente no nosso mundo. Outro ponto importante é os cálculos. A química é uma matéria de exatas e também envolve muita matemática e cálculo, que é uma coisa que muitos alunos não gostam ou têm muitas dificuldades. Além disso, a química no geral é frequentemente considerada uma disciplina difícil. Ela tem essa fama já de ser uma matéria complexa, de ser uma matéria difícil, e essa percepção que os alunos já têm pode causar um tipo de pressão para cima de quem está aprendendo, levando às vezes ao desinteresse pela matéria, ou ansiedade, ou a dificuldade no geral do entendimento da matéria. A primeira dica que eu dou para vocês é: tentem ver a química como algo legal. Além de ser uma matéria extremamente importante para a compreensão do mundo, ela com certeza vai ser de muita utilidade para a maioria dos vestibulantes. Por mais desinteressante que possa parecer para a maioria dos alunos, a química é uma matéria que se tem muito presente por diversos motivos. Por exemplo, medicina ou medicina veterinária ou biologia são cursos muito comuns, que são muito requeridos pelos alunos, e todos eles precisam de um conhecimento pelo menos básico da química. Então, querendo ou não, para muitas coisas você precisa saber química. Eu acho que o primeiro ponto para você aprender algo que você não gosta é tentar ver como se fosse algo não tão chato assim. Não tentar ver como se fosse um monte de cálculos ou um monte de decoreba, mas tenta ver o que é a química, o que você está estudando. Na física você aprende sobre os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Na química você vai aprofundar como ocorre cada passagem de estado, como ocorre uma reação química. O que é química, do que todos somos feitos, do que é o átomo, que basicamente é a fonte de tudo e da vida. Você tem que tentar ver como se fosse algo interessante, por mais que você não ache tanto. Quando você encara de forma legal, você tem mais facilidade. Existe um site que eu indico fortemente para essa compreensão, que é o PET. Nesse site você pode ver basicamente qualquer matéria, tanto da química quanto da física, de forma experimental. Você pode ver o que você está estudando, você pode ver como que isso se aplica, como que funciona. Então, por exemplo, se você está aprendendo densidade, você pode ir lá no PET, pesquisar densidade, você pode comparar blocos de massas e volumes diferentes e ver se eles boiam, se eles flutuam na água, comparar por que um está boiando, por que outro não, comparar a densidade deles com a densidade da água, e você vê realmente, você comprova que a matéria que você está aprendendo funciona na vida real. E isso te ajuda muito a compreender o que você está estudando. A química é dividida em 4 principais partes, que são a química geral, inorgânica, físico-química e química orgânica. Então, se você não sabe por onde começar, comece na química geral pelas matérias bem simples, bem básicas, para você já ir se acostumando com o negócio. Começa, por exemplo, estudando as passagens de estado, depois as propriedades de massa, volume, densidade, para depois você estudar o átomo. Então, já fica de dever de casa você pesquisar o que são prótons, nêutrons e elétrons, que basicamente é o ponto de partida que você precisa tomar. Se você sabendo isso, você pode, por exemplo, estudar os modelos atômicos, desde Dalton até pelo menos Rutherford, que são os menos complexos. Para você entender como funciona a estrutura e como eles pensavam, esses caras que, desde Dalton até Rutherford, como eles pensavam que poderia se constituir toda a matéria, e você vai entender a filosofia de cada um para você chegar na conclusão do que realmente é o átomo. A partir de Rutherford, a ideia de átomo passa a ficar bem mais complexa, então eu pretendo fazer um vídeo específico para falar tanto de Bohr quanto de Schrödinger, que são os modelos atômicos que vieram depois. Existem alguns livros que me ajudaram muito quando eu estava estudando química. Acho que os melhores para isso é o Princípios da Química, do Atkins, e o Química, a Ciência Central, do Brown. Acho que são os 2 melhores livros, porém eles têm uma linguagem um pouco complexa. Se você não é muito familiarizado, talvez você tenha dificuldade de interpretar, principalmente o do Brown, tá? Eu acho que o Atkins ainda é um pouco mais fácil, mas se você não se sentir familiarizado o suficiente, se você quiser um negócio mais simples, mais do básico, eu recomendo o Química Ponto de Partida, do João Amorim, que também tem uma linguagem bem mais simples e vai conseguir abordar muitos aspectos, não tão aprofundados quanto os outros dois, mas de forma muito mais fácil de entender, então acho que vai ajudar muito na compreensão. De resto, cara, é aquele feijão com arroz, de você ficar lá, você dedicar o seu tempo, você estudar, fazer muito exercício, procurar saber, ver videoaula, ler livros e principalmente tentar entender o que você está fazendo. Eu vou deixar o link daquele site do PET na descrição para você depois brincar, nem que seja de física ou de matemática, tem biologia lá também, não precisa ser de química, mas você brincar com os experimentos, com as matérias, com o conteúdo que você aprende, eu acho que realmente ajuda muito a você entender como que ocorrem as coisas na vida real.
e você tirar essa desilusão da química de ser algo muito abstrato ou muito lúdico e entender que isso faz parte do nosso cotidiano. Eu sei que montar uma rotina flexível de estudos pode ser bem desafiador, mas tenta começar agora. Tenta ver exercício, procurar uma videoaula e tentar realmente se aprofundar no assunto, porque com certeza vai te ajudar muito. Mas é isso, valeu por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Te vejo no futuro.